Olá, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana do Redentor. Aqui é o presbítero licenciado Ricardo e louvo a Deus pela oportunidade de trazer aos irmãos mais um bocado da palavra dele, agradecendo já o convite do pastor reverendo Sérgio, deixando um abraço aí para todo o conselho, um abraço para o meu amigo Leonardo, que estudou comigo no seminário, e sentindo gratidão extrema pela confiança do reverendo Sérgio em nos permitir compartilhar de uma bênção com a igreja, de uma palavra, e assim espero fazer de forma fiel nesse dia, no dia do Senhor. Peço que o irmão aí no seu lar, na sua casa, com a sua família, abra a escritura no Evangelho de Lucas. Nós vamos ao capítulo 10. E neste capítulo 10 nós vamos ler a porção que vai do versículo 38 até o versículo 42. Nós faremos essa leitura aqui, logo em seguida farei uma oração. Então assim diz a Santa Escritura, Lucas, no capítulo 10, dos versículos 38 até o 42. Indo eles de caminho, Jesus entrou num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, nós damos graças, Pai, graças pelo dia que o Senhor reservou a nós. Estamos afastados, Deus, da comunhão, e em nome do Senhor mesmo, Jesus, esperamos que seja por breve momento, até que passe o agravamento do que temos visto. Bendito seja o Senhor que nos providenciou tecnologia, que providenciou a tua igreja, como ao menos receber um bocado da tua palavra, Pai. Sabemos que este não é um culto, Senhor. Não podemos ter batismos, não podemos ter a ceia, não temos ordenação de oficiais, não temos, Pai, profissões de fé, mas o Senhor nos dá a condição de, ao menos ao redor da tua escritura, receber uma bênção de ti mesmo, operada pelo teu Espírito Santo no coração daqueles que creram no teu Cristo. Dá-nos, Senhor, um momento oportuno para nos reunir novamente, nos abraçar, tomar aquele cafezinho após o culto, conversar, nos ajuntar como povo teu, Pai, cada um na tua igreja, na tua localidade. Mas enquanto isso não vem das tuas próprias mãos, enquanto o Senhor mesmo nos aflige, Deus, com essa vara da disciplina, que tu mesmo seja servido, Pai, em operar pelos meios tecnológicos que temos disponíveis. Então, Senhor, é em nome de Cristo que pedimos, fala ao teu povo, me usa como instrumento a despeito de mim, como instrumento para trazer um pouco de alento e esperança ao abatido, aquele que está contrito, lembrando, Pai, que temos um Deus que está soberanamente controlando cada evento. E é no nome desse Deus, Cristo Jesus, é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, hoje, eu realmente não sei qual horário que esse vídeo estará disponível na mão dos irmãos, né? Se será na parte da manhã do dia do Senhor ou na parte da noite. Mas eu pergunto aos queridos irmãos, já nessa introdução dessa mensagem, que, querido irmão, hoje, no dia do Senhor, tem dependência no seu escritório, meu irmão, no seu trabalho, na sua escola, ou talvez hoje uma maratona de minisséries, ou adiantar aquele curso que você estava fazendo de idiomas, ou um outro curso qualquer profissionalizante. Qual é a sua ocupação, meu irmão, hoje?
Nós, queridos, estamos diante de um texto tão simples, de uma situação tão cotidiana. São visitas que estão chegando em um lar, em uma casa, e esse lar querendo recebê-las com toda a amabilidade, com todo o conforto. Algo muito comum a gente percebe nessa história, mas que nos fala grandemente hoje em meio a tanta coisa que tem acontecido, especialmente nesses últimos tempos. Aqui nesse trecho do Evangelho de Lucas, nós vemos essa cena embutida entre a parábola do bom samaritano e o ensino da oração. Olha que tríade, irmãos, que tríade sensacional que nos mostra a oração, que nos mostra a ação e que nos mostra especificamente aqui, nesse texto, onde Marta, Maria e Jesus são os personagens, nos mostra a dependência. Oração, o Senhor nos ensinou logo após esse trecho, essa perícope. A ação, o trecho que vem anteriormente com o bom samaritano. E a dependência no meio disso tudo, que é esse texto agora que nós vamos discorrer sobre ele. Jesus, meus amados, e os seus discípulos, eles estavam descendo da região de Samaria. Eles vinham do norte caminhando, e isso está registrado lá no capítulo anterior, em Lucas 9, de 51 a 56. E pelo caminho, caminhando, Jesus, ele discorria com aqueles que seguiam a ele o que é seguir a Cristo. São fatos muito interessantes, eles caminhando e Cristo ensinando a eles o que é caminhar com Cristo, o que é seguir a Cristo. E em algum momento dessa caminhada, não sabemos, que o texto não nos revela, se houve uma parada, alguns dias, Jesus comissiona 72 homens dos seus discípulos para pregarem o reino de Deus, operando grandes sinais, prodígios, milagres, para que testificassem que verdadeiramente o reino era chegado. E esses discípulos, no retorno dessa missão, eles voltam muito alegres, descrevendo os grandes sinais feitos, e diziam: Senhor, até os demônios se submetem a nós. E Jesus fala com eles que maior alegria seria eles saberem que os seus nomes estavam escritos nos céus. Essa era a verdadeira alegria. Também Jesus faz uma oração grave, imprecando as cidades que não creram, mesmo mediante sinais. Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Se os sinais que foram operados em ti tivessem sido operados em Tiro e Sidom, há muito já teriam se convertido e colocado saco e cinza como sinal desse arrependimento, porque elas não creram que o Messias estava no meio delas. Jesus também ora ao Pai, dando graças porque o Pai estava cumprindo todas as promessas que haviam sido feitas aos profetas, que os humildes, que os simples, os comuns atenderiam ao verdadeiro chamado, eles teriam ouvidos para ouvir. E Jesus roga ao Pai, dando graças a Ele pelo cumprimento de todas as promessas que estavam sendo feitas. Daí vem a parábola do bom samaritano, e essa parábola ela começa com um dos fariseus instigando a Cristo, certamente por estar ali meio bravo, com as confrontações do grande mestre. E Jesus mostra quem é o nosso próximo, meus queridos. O nosso próximo é aquele que precisa de nós. Simples assim. Quem é o nosso próximo? É o que precisa de nós. Ponto. A despeito de circunstâncias, o nosso próximo é o que precisa de nós. E na continuidade da sua caminhada, diz o texto que ele chega a um povoado. Ele, descendo com os seus discípulos, chegam a este povoado, aonde nós estamos agora. E aí eu peço muito a atenção dos irmãos aqui, neste momento, para que nós possamos nos deleitar nisso que nós temos em mãos aqui, irmãos. Um texto curto, como eu falei, mas que fala grandiosamente ao nosso coração. E aí eu já faço a pergunta
que é o tema dessa mensagem de hoje. Meus queridos, o que importa? O que importa na sua vida, meu irmão? O que importa? Quando nós somos confrontados com a presença do Senhor, nós podemos ter alguns tipos de atitudes. E nós vamos estudar aqui essas duas atitudes que nós vemos que Marta e Maria tiveram. Então, essa primeira atitude que nós vamos ver é a atitude de Maria, versículos 38 e 39, que nos diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Até aqui, queridos. Maria, no original é Miriam, ela deveria ser a irmã mais nova entre Lázaro e Marta, e daqui a pouquinho eu explico a questão de Marta. O próprio evangelista João, apóstolo, ele nos diz que Jesus amava grandiosamente aquela família. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 11, no versículo 5. E essa família também aparece novamente nos relatos de João, nesse mesmo capítulo, né, capítulo 11, e no capítulo 12, de 1 até o versículo 11. Lázaro é aquele morto que foi ressuscitado por Jesus depois de 4 dias. E aqui neste momento, meus queridos, Jesus ele adentra este povoado, como é o início do texto, conforme nos diz o verso 38, e nós sabemos também pelos relatos paralelos, né, que era o povoado de Betânia, onde era a casa de Lázaro, Marta e Maria. Betânia, que é uma cidade que dista quase 4 quilômetros a leste de Jerusalém, e ali Jesus Cristo, seus discípulos, eles foram recepcionados naquela casa daquela família tão querida do Senhor. E nessa continuidade do texto, onde nos é apresentado aqui, né, certa mulher chamada Marta, que os recebeu na sua casa, no versículo 39 entra uma nova personagem chamada Maria. Maria, como eu disse aqui, certamente a irmã mais nova. E Maria, ela já assume essa primeira atitude, essa primeira postura das duas que nós vamos discorrer aqui, descrita nessa narrativa. Certamente ali, né, na sala principal da casa, não eram casas muito grandes, os convidados se assentaram ali em volta da mesa, deveria ser uma mesa baixa, né, onde os convidados se assentavam ao chão, se debruçavam com o braço na mesa, os pés voltados para trás, distantes, né, da mesa. E Maria se aninha ali, próximo ao Senhor Jesus. Ela se aloja bem próximo do Mestre, ao ponto do próprio Lucas registrar que ela estava aos próprios pés do Senhor. É essa mesma Maria, meus irmãos, lá em João, no capítulo 12, versículo 3, que havia quebrado aquele jarro de nardo e ungido o Senhor, enchendo a casa do perfume, né, daquele nardo, e secando-lhe os próprios pés com os cabelos. Talvez até um indício de que seja a mesma cena que está sendo narrada aqui, mas que nós não temos como afirmar com toda certeza. E Maria, nessa atitude de aproximação, de querer se chegar perto do Senhor, ela demonstra uma segunda atitude que é surpreendente, que pode parecer muito comum, mas que muitas vezes nós mesmos não temos. Ela prestava atenção às palavras de Jesus. Ela prestava atenção no Senhor e o que ele ensinava, meus irmãos. Essa é a primeira atitude, contemplação e atenção. Querer absorver aquilo que saía da boca do próprio Deus. E no versículo 40, irmãos, na continuidade do texto, nos diz o seguinte: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Meus irmãos, Marta, que significa, né, senhora, protetora, dona do lar, é o significado do nome dela.
Diz o texto que ela tem uma atitude totalmente oposta àquela atitude de Maria. Ela entra nessa cena aqui agora e muda completamente o enfoque. E o texto nos diz que ela estava atarefada com muitos serviços. Como diz aqui, né, agitava-se de um lado para o outro, ocupada de muitos serviços. E, queridos, eu me alinho aqui aos comentaristas que eu consultei que entendem que há uma boa vontade da parte de Marta. Ela que era, né, a dona da casa, que ela queria atender ao Senhor, dar a ele uma boa receptividade e aos convidados, né, talvez até preparando a refeição que ia ser servida. E o indício disso é que o Senhor amava aquela família, amava Lázaro, Marta e Maria, como o texto de João diz. E uma resposta que Cristo também dá, que nós vamos ver à frente, é uma resposta muito terna da parte dele. Mas Marta, meus irmãos, até meio atabalhoada, né? Chega ao ponto de querer ensinar a Jesus Cristo o que ele devia fazer com a sua irmã, porque na visão dela, ela não estava ajudando ali com a questão do lar, com a refeição que certamente estava sendo preparada, e ela chama quase que a atenção de Cristo, né? Ordena que Maria me ajude, Senhor. E isso mostra como que Marta estava atribulada. Ela estava confusa, indo de um lado para o outro, querendo de toda forma agradar e fazer e acontecer, demonstrar. E aqui nós temos essas duas atitudes, Maria de um lado e Marta do outro. E é o clímax dessa narrativa, quando Marta pede que o próprio Senhor intervenha e dê seu parecer em relação àquela situação tão oposta. Maria calma, contemplativa, em adoração, e Marta trabalhando, se desgastando, querendo servi-los com a máxima presteza. E aqui nós temos esse ápice dessa tensão entre as duas irmãs. E aqui, entre aspas, né, a bomba cai na mão do nosso Senhor, que é o único que pode resolver, né? E essas são as duas visões. Meus irmãos, eu confesso aqui que eu já li esse texto várias e várias vezes nessa caminhada minha, desde a minha conversão, há décadas atrás. E uma leitura desatenta, meus queridos, como eu confesso que eu já fiz, pode nos levar a não dar a devida ênfase no que está ocorrendo aqui. E até mesmo tomar partido de Marta. Tipo assim, né? Que Maria folgada, essa com desculpa de ficar com Jesus Cristo e fugindo do serviço. A gente dentro de casa mesmo às vezes acontece, né? De precisar de ajuda de alguém, tá? A pessoa tá ali meio que fingindo, né, que não tá vendo nada e tudo, e você tem que brigar, tem que xingar pra pessoa acordar. Os pais aí sabem do que eu tô falando com seus filhos. E muitas vezes a gente pode tomar partido de Marta. Mas a resposta, meus irmãos, de Jesus e os anos que Deus me venha moldando conforme o seu querer e não o meu, me forjando na base do calor e da marreta, como um aço de dura têmpera, porque a cerviz aqui é dura. Esse tempo me mostra o quanto eu estava errado e como a questão aqui não é meramente quem está fazendo, quem não está fazendo. Nós fomos banhados, meus irmãos, em uma visão moderna, materialista, terrena, de que a força do braço, de que tudo depende de nós, que tudo está sob o nosso controle. Mas o foco, meus queridos, o centro da história não são as irmãs Maria e Marta, meus irmãos. Elas são meras coadjuvantes, preparando este palco deste drama, cujo centro da história é o Deus encarnado, assim como no restante de toda a Escritura. Jesus Cristo é o fio dourado que une cada evento, cada história bíblica. A gente encontra ali o nosso Redentor. E como hoje, meus queridos, e eu, por favor, não me entenda aqui como jargão, como um chavão, porque a gente vê isso muito, né, nas pregações. Eu fico até com medo de usar nesses termos. Nós podemos ser Martas, caminhando aí por este mundo estranho e nos ocupando
de um emaranhado de coisas e não percebendo a profundidade daquilo que está acontecendo agora na nossa vida. E aí nós chegamos na solução desse clímax, dessa tensão, nessa explicação que muitas vezes a gente demora a entender, mas que mediante oração, mediante conhecimento da natureza do nosso Deus, da Santíssima Trindade, de quem é Jesus, do que somos, nós podemos nos deleitar nisso que aconteceu ali. Então diz assim, os versículos 41 e 42. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ah, meus irmãos. Aqui eu concordo plenamente com Morris, eu consultando o seu comentário, quando ele observa esse uso duplo de Jesus chamando Marta, né? Marta, Marta. É uma maneira muito terna, muito paciente, chamando ela a se acalmar o seu coração, como diz aí um colega que formou comigo, para que ela receba a explicação, para que ela entenda o que está ocorrendo ali. Como eu disse aqui, meus queridos, Marta, com toda a boa vontade, estava querendo servir a Jesus Cristo. Mas ela havia se esquecido que o Filho do Homem é que veio servir, meus irmãos. O Filho do Homem veio a este mundo não para ser servido, mas para servir. Isso é de grande ensino a nós. O que você tem se preocupado, meu querido, em relação ao dia a dia? Aquilo que o próprio Jesus diz no Evangelho de Mateus, as vicissitudes desta vida, as muitas ocupações, até mesmo ocupações dentro da igreja, fazendo coisas que o próprio Deus não te pediu. E nós vamos criando rituais, costumes, hábitos, colocando fardos e esquecendo que o Filho do Homem é que nos veio servir, meus irmãos. Marta estava inquieta, buscando maneiras diversas de agradar a Deus, agradar ao Senhor, mas esqueceu por um momento que o próprio Deus, meus irmãos, estava assentado em sua sala. Meus irmãos, se Cristo quisesse, ele colocaria um banquete de forma milagrosa na frente de todos ali, mandaria uma miríade de anjos vir resolver a questão. Deus estava na sala daquela mulher, queridos. Você consegue entender o que é isso? Você consegue perceber, meu irmão, que não é questão de preguiça de Maria que deixou a sua irmã sozinha? Maria, ela despertou para esse evento. Um evento único que estava acontecendo ali, meu querido. Deus está aqui e eu estou nos seus pés. O meu Criador, o mantenedor de toda a existência, o mantenedor da minha própria vida, deveria estar passando ali na cabeça de Marta, está sentado à mesa da minha casa. Por isso, Cristo diz que Maria havia escolhido a melhor parte. E, meus amados, quando nós conseguimos alcançar isso, esse entendimento de que a nossa vida não está nas nossas mãos, nós não temos nada sob controle, a nossa vida é como uma neblina, como o irmão de Jesus diz, Tiago, e que sai o sol pela manhã, ela é dissipada. Maria havia entendido quem era ela, quem era aquele que estava ali diante dela. E hoje o mesmo Cristo, meus queridos, que está sentado na sala do seu coração, e muitas vezes nós não percebemos, e nos desgastamos, e nos angustiamos, e nos afligimos. O mesmo Jesus que está entronado na tua vida, você que creu, estou falando com você crente, meu querido. E eu rogo a Deus que essa mensagem seja de consolo, de conforto. Às vezes as pessoas mais próximas dizem que eu sou meio duro. Eu gosto muito da questão da lei, de mostrar o pecado do homem, para que o homem se desespere e veja o inferno aberto debaixo dos pés dele e corra para a cruz. Mas esse momento aqui é o momento da gente ver: Jesus está comigo, eu criei nele. E o inferno pode se levantar, que ele continuará sentado na sala da minha vida.
e não interessam mais as coisas deste mundo, os cuidados, as atribulações. Nada mais faz diferença, meus queridos. O próprio Senhor fez isso. É a promessa que os patriarcas, os profetas, os reis de Israel trouxeram até Jesus Cristo, e os apóstolos transmitiram isso até nós hoje, o ensino profético apostólico. É a mesma promessa. Nós hoje temos a mesma dimensão de Maria, de Marta, o mesmo evento. E muitas vezes não nos damos conta, meus queridos. E essa melhor parte, como Jesus disse, não seria tirada e não é tirada de nós, se de fato nós clamarmos a Deus que nos mostre isso. E eu queria aqui fazer algumas aplicações com os irmãos e mudar até o enfoque um pouco. Como eu disse, eu tenho medo de cair em clichês, cair em jargões, né? Ah, você é Maria ou você é Marta, apesar de já ter dado esse direcionamento aqui, isso é um fato. Mas eu queria, na verdade, até com tristeza no coração, meus queridos, perguntar a cada um, começando por mim, e a cada um que esteja ouvindo esta mensagem da amada Igreja do Redentor, ou outras pessoas que possam ser alcançadas. Será que nós temos Marias hoje, meus queridos? É uma coisa muito mais séria. Não é quem são as Martas, quem são as Marias. Será que nós temos Marias hoje? Eu comecei a introdução desse sermão perguntando: hoje é dia do Senhor, meu querido. E o que te aflige a sua mente? O que te desvia da oração, da leitura bíblica, de dedicar um tempo em assistir conteúdos bíblicos, reformados, alimento no YouTube, ler bons livros? O que te desvia, meu amado? O mundo oferece, meus queridos, e a nossa carne gosta da autojustiça, gosta da vaidade, do enaltecimento próprio. E são cursos e cursos, é o trabalho, são as promoções, as noites em claro que nós perdemos estudando para as faculdades, para as universidades. Nós nos envaidecemos com os nossos diplomas e queremos mais. E ao invés de um curso, fazemos 2, fazemos 3 ao mesmo tempo. E isso vai nos travando, isto vai nos enchendo, e nós perdemos a noção do próprio tempo, a noção com o Senhor, com os irmãos. E o ego vai tomando lugar. E aqui, extrapolando essa questão intelectual, nós não temos mais tempo para tratar do nosso espírito, mas muitos passam aí 2, 3 horas diariamente numa academia, cultivando um físico e exibindo esse físico nas redes sociais de forma lasciva, luxuriosa, forma quase pornográfica. Mas o tempo para minha alma eu não tenho. Eu não quero aqui de forma alguma criar uma dicotomia entre alma e corpo, como se corpo fosse a matéria, fosse má, alma fosse boa, não. São esses aspectos da existência. E cada coisa, meu amado, tem o seu lugar, o trabalho, o estudo. Eles não são pecado em si. A academia, a saúde. Mas perceba cada um aí no fundo do seu coração, chame o Espírito Santo para te sondar. E veja se você não está como Marta, ou pior do que ela. Colocando todas essas coisas à frente e deixando, por último, se é que está na lista, um tempo com o Senhor. E nós nos dizemos crentes. Não, eu sou crente. Porque muitas vezes dedicamos 2, 3 minutos de oração por dia, porque assistimos uma mensagem de 30, 40 minutos na internet, porque estamos afastados, e estamos satisfeitos. E na verdade nós estamos cegos, nus, miseráveis, e nem percebemos isso. Quanto entretenimento, meus queridos. Como eu disse aqui também, maratonas de minissérie, cinema quando era ainda permitido, os encontros, as festas, a juventude, né, badalada. Como eu disse, nada errado nisso. Mas tem tempo.
mas eu não tenho tempo para ler minha escritura. Eu não tenho tempo para me trancar no meu quarto, meia hora, uma hora, chorando diante de Deus, lendo a Bíblia e orando. Estamos atribulados demais, agitados de um lado para o outro. Seja cuidando do nosso intelecto, da nossa saúde, do nosso entretenimento. E aflitos, queridos, e aflitos. Essa semana eu estava conversando com uma irmã querida da igreja, uma nova convertida, e eu dizendo a ela que muito me preocupa a gente debatendo, né, a igreja fechada e a misericórdia de Deus em nos dar condição aí tecnológica para que a gente possa cultuá-lo, para que a gente possa em família, né, as nossas devocionais ser alimentados pelos pastores, pelos presbíteros. E como que eu enxergava isso também como um juízo de Deus sobre nós, porque Deus está nos revelando. Porque antes a desculpa era atividades na igreja, é muito longe, eu não tenho como ir, eu não tenho transporte, ou o horário me impede por causa da segurança. Mas hoje não tem mais isso, irmão. Nós estamos trancados dentro de casa. E hoje a gente não tem coragem de ligar um computador, um celular e assistir uma mensagem do nosso pastor. Aquele feijão com arroz que domingo a domingo alimenta. A gente não tem essa disponibilidade. Então Deus está tirando a nossa máscara. As desculpas estão acabando. Não tem mais como a gente esconder atrás de nada. Não tem mais distância da igreja, não tem mais horário, não tem mais trânsito. Qual que é a desculpa agora? Essa pandemia veio aí para nos trancar e revelar aquilo que está no mais profundo do nosso coração. E será que isso vai ter que piorar? Para que a gente caia de joelhos no chão e peça perdão a Deus por isso? E peça a Ele transformação? Estamos gastando tempo demais, irmãos, com Facebook, com futilidades, Instagram. Mas não temos coragem de colocar uma pregação no celular muitas vezes e ouvir. Não falamos sobre o Evangelho. Não falamos mais sobre o Senhor. E essas conversas aparecem só quando estamos no meio de crentes. Mas com amigos ímpios, com desconhecidos, não falamos. E como eu disse, estamos satisfeitos. Não compreendemos, meus amados, o que Paulo nos fala do Senhor e que Maria reconheceu ali. Paulo diz que em Cristo nós vivemos, nos movemos e existimos. E o que Deus terá que fazer, meus amados, para que a igreja entenda que não é pelo corre-corre, não é pela força do braço, não é pelo muito fazer. O que Deus vai ter que fazer, meus amados? Talvez nos colocar numa cadeira de rodas, ou talvez nos colocar numa cama de hospital, onde não mais teremos condições de nos agitar com muitas coisas, com muitos serviços. O próprio dia do Senhor é quebrado, queridos. Ninguém procura entender que não é meramente regras, não é meramente parar no domingo, uma obediência vazia e cega, mas é um banquete que nos é proposto no dia do Senhor, um banquete que está na nossa frente, que nós somos convidados pelo próprio Rei para sentar na mesa, como Maria fez. E Jesus está ali preparado para nos servir, mas nós preferimos comer as migalhas que o mundo tem oferecido. Pessoas que tinham total condição, trabalho que permitia dar uma parada no sábado, no domingo, congregar com a igreja, ter uma qualidade de vida com a família, por exemplo, em casa, no final do dia, um culto familiar, ensinando as crianças quem é Deus, que existe esperança, existe um mundo além disso aqui. Aí aquela pessoa que ganhava X reais por causa de 5% a mais desse X se submete e perde totalmente aquela estrutura espiritual que ela estava montando por causa de migalhas. E ela não entende que não é o dinheiro que vai resolver o problema dela. Não é o dinheiro que vai fortalecê-la espiritualmente e a sua casa, especialmente aqui os homens. Por causa aí de poucos reais a mais, 1.000, 2.000, não sei. Não sei, irmãos. Mas cada um se examine e veja
Aonde está se metendo, em que aflição está entrando, em que medo, em que depressão, em que angústia está deixando invadir a sua vida. Porque não entenderam o que é se assentar na mesa com o Senhor e saber que é dele que nós temos toda a previsão, que nós somos a própria morada do Senhor, edifício espiritual. E continuamos agitados, angustiados, como Marta, de um lado para o outro. Ai, irmãos, que texto grave. E como ele funciona para mim, como eu comentei. Que texto grave. E um texto que nos desmascara. E aqui eu vou além, meus queridos. Eu disse que eu não queria pesar a mão, mas é necessário. É necessário vir o consolo e vir a exortação. Nós vemos uma sociedade hoje em ruínas. O povo sem saber o que faz. Isso é culpa nossa. É culpa da igreja, que não está sendo diferente da sociedade. Uma igreja que se igualou com o mundo e perdeu as suas marcas distintas. Estas marcas às quais o mundo olhava e via diferença e via esperança. É o que o Senhor fala, é sal que tem que salgar, é luz que não pode ser oculta. Mas nós temos andado agitados, ocupados, atribulados, até mais do que o mundo. Às vezes, ímpios estão consolando crentes. Meus irmãos, que loucura é essa? E crentes procurando terapeutas, coaches, soluções fora da Escritura, porque não alimentam mais a fé. Continuamos buscando, como o mundo, coisas, graduações, dinheiro, fama, reconhecimento, intelecto, e nem sabemos o porquê disso. Por que, irmão, você está correndo atrás desse curso que você está fazendo, da sua academia, da sua graduação, desse dinheiro, dessa fama, desse reconhecimento? Por quê? Por que você está correndo atrás disso? Não entendemos e apenas nós queremos, porque nós estamos nos espelhando naquilo que o mundo dá valor e não o contrário. Achamos que vamos valer algo pelo que temos, pelo que possuímos, sendo que o nosso valor ele é definido pelo nosso Criador e o que nós somos nele. E aqui caminhando para o final, meus queridos, será que nós temos Marias hoje? E eu pergunto isso para mim. Será que nós temos? Eu citei aqui diversos e diversos exemplos, eu me enquadro em muitos deles aqui. Como nós temos, meus queridos, nos portado diante de um mundo que está apodrecendo. E eu me entristeço mais uma vez, como eu já disse nessa pregação, que mesmo após ouvir essa mensagem, ouvir essa palavra, ouvir que há esperança em se achegar ao Senhor e, de forma contemplativa, e não apenas contemplativa, sorver do Senhor conhecimento para aplicar em nossa vida. Há essa esperança, mas assim que nós finalizarmos, desligarmos essa mensagem, essa pregação, teremos atitudes novamente condenáveis. Já estamos pensando aqui muitos no trabalho amanhã, no que eu tenho que entregar, no que eu tenho que resolver, no que eu tenho que fazer. Nós não aproveitamos do que Cristo tem a nos oferecer, pois ainda não entendemos o lugar da nossa luta. E quem é que vence por nós essa luta? Muitos aqui agora estão com a mente vagando, cumprindo um ritual, vendo uma mensagem, como se o mero ato de se passar diante de uma TV, de um celular durante uma hora, ouvindo alguma coisa evangélica, resolvesse o problema. E mesmo estando triste, eu peço que nós recordemos dessa esperança, que mesmo nós sendo infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. Ah, que vergonha, irmãos! Como a cada dia eu me envergonho mais do que eu sou e do quão distante muitas vezes eu estou do Senhor, mas ao mesmo tempo eu não entro em desespero porque é Jesus quem me segura. E é a esse Cristo, amado irmão, que eu convido a toda igreja, já finalizando aqui,
que não tente resolver esse problema com a força do braço, meu querido. Como eu disse, eu não sei se você está vendo aqui de manhã ou à noite, mas eu convido, após a finalização dessa mensagem, pare e ore a Deus. Arrependa-se do seu pecado, reconheça diante de Deus: Senhor, eu não tenho condição de mudar isso que o pregador falou. Realmente a minha cabeça está no trabalho, está nos problemas, o que eu tenho de resolver durante a semana. E isso é pecado, a gente poderia descansar no Senhor. Ore a Deus. Porque se Deus não visitar a sua igreja com poder e graça, nós não vamos resolver esse problema. E falta à igreja esse reconhecimento. Arrependimento é reconhecer a sua incapacidade, é reconhecer a sua culpa. É reconhecer que Deus poderia te lançar no inferno, mas ao mesmo tempo clamar: tende misericórdia, Senhor, e me salva de mim mesmo. E confiar nessa promessa que permanece de pé, irmãos. Vamos orar, queridos, vamos orar e clamar ao Senhor. Santo Pai, a Tua palavra, Deus, ela é fantástica. Ela nos mostra o quanto ainda confiamos na força do nosso braço, naquilo que fazemos, que somos, e nos desmascara, Deus, mas ao mesmo tempo nos dando essa correção, essa varada da disciplina. O Senhor nos mostra que em Cristo nós temos chance, Deus, nós temos solução. E nós te clamamos que este arrependimento, Pai, seja providenciado pelo Teu próprio Espírito Santo. Isso não vem de nós. E a Tua igreja tem falhado nisso, Senhor, reconhecer pecados. A Tua igreja tem colocado tanta coisa em primeiro lugar, mas o texto nos diz que uma só nos basta, e que é o Senhor mesmo, o nosso prazer em Ti, a nossa alma descansando aos Teus pés, e especialmente ouvindo ao Senhor. O profeta diz: quem vos requereu só pisar de os meus átrios, a chegar-se para ouvir, é melhor do que sacrifícios. Nos dá essa bênção, Deus, do arrependimento. Como Salomão orou na consagração do templo, move o nosso coração em direção a Ti, porque senão nós não temos chance. E nós reconhecemos, Pai, temos pecado e precisamos do Senhor. Faz uma obra bendita, Deus, em mim, nos irmãos da Redentor, na vida dessa igreja, Deus, para que o mundo nos observe e glorifiquem ao Teu nome, como o Senhor diz no Sermão do Monte. Louvado seja Deus, porque nós temos essa esperança que não vem de nós, é do Senhor. Visita, Pai, a Tua igreja e perdoa o nosso pecado. Em nome de Jesus. Amém.